Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que esta confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante? A liturgia, essas 2 leituras, o trecho da carta aos Hebreus e esse trecho do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, tem uma perspectiva comum de nos chamar, cada um, de nos chamar à fé. Uma fé madura e uma fé que a gente pode buscá-la de diferentes modos. Não há um único caminho para a gente chegar à fé. As leituras, elas mostram esse viés. A carta aos Hebreus, ela é muito interessante porque o autor dela, se vocês lerem esse trecho do capítulo 12
que está proposto, mas também um pouquinho antes, o capítulo 11, vocês vão perceber que o autor, ele recorre a uma imagem desportiva para descrever a nossa situação pessoal. Ele usa a imagem dizendo assim, olha, todos nós nos encontramos no estádio. Nós disputamos uma grande corrida. E nessa disputa dessa corrida, nós estamos sendo observados por muitos espectadores. E na leitura ele diz assim, quem nos observa são os santos e santas. Nessa nossa corrida. Pessoas, santos e santas que já atingiram a meta, já chegaram, e agora nos olham do paraíso. Em outras palavras, para dizer assim que o autor da carta aos Hebreus, ele nos convida, ele como que nos exorta para a gente correr, fazer essa nossa corrida no estádio, com essa imagem esportiva, de nós tendo os nossos olhos fixos, como diz a leitura, em Jesus. Aquele que nos dá, assim, aquele que nos abre, aquele que nos chama para a fé. Essa é vamos dizer assim, a chamada da carta. E é a atitude fundamental de quem quer vencer. Quer dizer, todo aquele que se dispõe a entrar nessa corrida para vencer tem que ter os olhos fixos em Jesus. Então, cada um de nós, quando a gente pensa, então, no exemplo dos santos, no caso hoje celebramos Dom Bosco, mas os nossos santos conhecidos, os santos de nossas devoções, Santo Antônio, nosso padroeiro aqui do santuário. Enfim, quando a gente de fato pensa no exemplo dos santos, dos mártires, e sobretudo quando a gente pensa, a gente lê sobre Jesus, a sua paixão, morte, sua ressurreição, parece que a gente se sente nessa nossa corrida como que envergonhados. Mas envergonhados no sentido assim de que tudo aquilo que a gente coloca na vida como sendo grandes dificuldades, grandes obstáculos, parecem pouca coisa quando a gente olha para esses que nos observam. Tudo é pequeno, tudo se torna insignificante nessa nossa corrida. Por que eu digo isso? Porque a fé da gente, por mais que a gente chega e diz assim, tenho uma fé forte, minha fé, nada vai me abalar. Mas a nossa fé é frágil. A fé da gente é frágil. Muito frágil. Ela tem que ser cuidada, ela tem que ser alimentada. É frágil. Muitas vezes a gente tem a nossa fé fechada, como que nos limites estreitos do medo da gente de se atirar, assim, de ir para o desconhecido, de enfrentar aquelas situações que nos ultrapassam. Então, o chamado novamente da leitura. Todos nós precisamos sim de entrar em contato, em sintonia com o autor e com aquele que nos dá a fé, o próprio Jesus. Feita essa introdução, que vem da carta aos Hebreus, aí entra exatamente o modo de a gente encontrar em contato com Jesus. O modo. O Evangelho nos mostra o modo de a gente encontrar e de entrar em contato com Jesus. O primeiro modo está na própria leitura. O primeiro modo é isso, a gente ter os olhos fixos, como nos diz, fixo nele. Mas há o segundo modo que consiste em a gente falar com ele, de a gente pedir que intervenha nas dificuldades nossas, que manifeste a sua força, que manifeste o seu poder, assim, nas nossas dificuldades, nas nossas fragilidades, nas enfermidades, como no caso fez Jairo. O que fez Jairo? Foi lá,
e diz, olha, minha filhinha está morrendo. Foi lá para Jesus pedir. Foi lá pedir. Né? O outro modo, então um modo é a gente fixar o olhar. É como se fosse dizer hoje o modo da contemplação. A gente ficar diante de Jesus, nós ficarmos em silêncio absoluto contemplando Jesus no crucifixo, quer dizer, contemplar. O outro modo é nós contemplarmos, mas também a gente pedir. Pedir pelas nossas necessidades. E o outro modo que o Evangelho nos mostra é exatamente o modo usado pela mulher doente. A mulher doente havia 12 anos. E é muito interessante porque aqui mereceria assim, uma catequese grande sobre assim, a mulher. Mas, a grosso modo, o que o Evangelho diz para nós? Mulher que tem vergonha de falar da sua doença, mas que quer ser curada por Jesus. Tem vergonha e quer ser curada. E é importante a gente dedicar uma atenção para esse encontro de Jesus com ela. Eu digo assim sempre, um encontro de duas sensibilidades. A sensibilidade de Jesus e a sensibilidade da mulher que está doente, que sofre de hemorragia. E a cena, ela nos surpreende muito. Marcos apresenta para nós essa mulher desconhecida como sendo um modelo de fé para nós. Modelo de fé para cada um de nós, um modelo de fé para nossas famílias, um modelo de fé para todas as comunidades cristãs. No sentido de que dela, todos nós podemos aprender como buscar a Jesus com fé. Buscar Jesus com fé. Como chegar a um contato que cure. Um contato que cure. E como que encontrar em Jesus, como encontrar em Deus, como encontrar na comunidade, nós aqui reunidos, encontrar força para nós iniciarmos uma vida nova, cheia de saúde, cheia de paz, uma vida realizada. É muito interessante porque o Evangelho diz que a mulher ela não se contenta só em ver Jesus de longe, mas buscou um contato mais direto e pessoal. Se eu tocar, vou ficar curada. Então o Evangelho mostra as duas sensibilidades. Ela toca e se deixa tocar por Ele, no sentido de poder experimentar exatamente a cura e a paz no seu interior. Cura e paz. E ao mesmo tempo, é interessante porque a intenção de Jesus no Evangelho de Marcos, Jesus sempre quer mostrar para as pessoas de que Ele não é milagreiro, como muitos pensavam, mas que a ação que Ele faz de curar é ação divina. Por isso que ao mesmo tempo então que Ele cura, mas ele faz questão de mostrar para a mulher que não é o simples contato, tocar que cura, mas o que cura é a fé. A fé. Porque se fosse só o contato, ele passaria por milagreiro, Mas é a fé da pessoa que leva, Quer dizer, ele pergunta, quem que tocou nas minhas vestes? E quando a mulher, ela confessa o seu gesto, Jesus pronuncia uma palavra iluminadora. Filha, tua fé te salvou. Depois eu volto a esse termo, porque é muito importante no Evangelho, nos Evangelhos. Ou seja, nesse modo de a gente buscar a fé é isso. Quer dizer, não basta a gente somente tocar em Jesus. A gente tem que tocar nele com fé. A gente pode trazer isso para daqui a pouco o que vai acontecer aqui. Nós estamos celebrando a Eucaristia. Então não basta a gente receber a Eucaristia. Eu preciso recebê-la com fé. Se eu não tenho fé, eu venho na fila, estou recebendo um pãozinho. Mas eu tenho que recebê-la com fé.
de que isso é Eucaristia, de que eu estou comungando o corpo e o sangue de Cristo, de que eu comungo da missão de Cristo. Essa é a nossa fé. E é assim, me parece que as duas leituras de hoje, quer dizer, querem nos revelar assim, o quanto é importante de fato e necessário o contato com Jesus assim, para a fé. Contato com Jesus é para a gente alcançar a fé. É muito interessante isso, porque para Jesus, essa busca dele, quem que me tocou? Quem me tocou? Fica procurando quem é essa pessoa. É isso, no fundo, mostra o Evangelho, que Jesus não fica satisfeito enquanto ele não vai estabelecer com essa pessoa um diálogo interpessoal, no qual, assim, ela também é capaz de falar a verdade para ele. Ora, é importante porque a cura que a mulher recebe, ela abarca não somente o seu corpo, ela ficou curada da hemorragia, mas também cura o seu espírito, os seus medos, a sua vergonha, que desaparecem assim, diante da confiança, do diálogo e na experiência dela de ser reconhecida, de ser escutada e de ser compreendida. Então é uma cura, vamos dizer assim, é uma cura que Jesus realiza, uma cura integral, da alma e do corpo da pessoa. Eu queria finalizar para dizer o seguinte, vocês podem procurar como tema de casa durante o ano, tá? Não precisa ser só para essa semana, mas durante o ano, vocês vão perceber que essa frase, filha, tua fé te salvou, é a única vez que Jesus pronuncia. E isso tem um significado muito importante, porque é a única pessoa nos evangelhos a qual Jesus chama de filha, no sentido de que, porque ela, na sua condição de ser portadora havia tantos anos, assim, sofrendo de hemorragia, e o que ela sofre diante da sociedade do seu tempo e da própria religião do seu tempo. Alguém que sofre de hemorragia, ela não pode dar à luz, ela não pode deixar herdeiros, ela sofre todo um preconceito, não pode gerar. Na época de Jesus, e antes e depois, a ideia é essa, a mulher que não pode deixar descendência, então ela sofre esse preconceito da sociedade, sofre preconceito da religião que não vai deixar descendência. E o que recai sobre a mulher que não deixa descendência? É alguém que está possuída por espíritos impuros. Então, ela é rejeitada pela igreja, ela é rejeitada pela sociedade, ela deve ser rejeitada inclusive pela família. Então você imagina o que passa, assim, alguém que sofre há tanto tempo, Então, assim, por isso que tem um significado todo especial, essa frase de Jesus, porque alguém que estava separado de qualquer relação, seja de família com seu marido, sociedade possuída, religião tomada dos maus espíritos. Então é alguém que está afastado de qualquer relação e Jesus estabelece com ela um vínculo mais forte que experimentou. Qualquer experiência jamais, chamá-la de filha. No sentido de que a gente pode fazer aqui uma aproximação para dizer assim que ao chamá-la de filha, Jesus também ele faz a mesma experiência com ela de quando ele também foi chamado de filho pelo Pai no seu batismo. A gente pode dizer, em outras palavras, que a cura dessa mulher que sofre de hemorragias é como se Jesus estivesse batizando esta mulher. Em outras palavras, que ela, a partir dessa cura, ela está nascendo para uma nova vida. Ela retoma a sua vida.
Ela pode voltar para o seu marido, ela pode voltar agora a frequentar a sociedade, ela pode agora frequentar o templo e viver a sua fé. Então, caros irmãos e irmãs, eu queria novamente ressaltar esse itinerário das buscas, do itinerário do caminho de fé. Tem muitos modos. Há o olhar do modo do fixo da contemplação, há o modo de a gente falar para Jesus, de a gente pedir para Jesus as nossas necessidades, manifestar as nossas necessidades. E outro modo é isso, de a gente buscar, como a mulher, o contato direto e pessoal. Muitas vezes, passando inclusive, como fez a mulher. Ela passou por cima de todas as normas, de igreja, de templo, de religião e de sociedade, para poder fazer o contato direto e pessoal com Jesus, no sentido de restabelecer a vida e a sua dignidade, se sentir curada. Que nós possamos também percorrer o nosso itinerário de fé. O nosso. Não há uma receita, mas é um caminho a ser buscado no nosso cotidiano. Fazer o nosso caminho, o nosso itinerário de fé. Que Deus nos ajude, que o Evangelho, que a leitura de hoje também assim, nos incentive para esse nosso caminhar. Assim seja. Assim seja. Fiquemos de pé, caros irmãos e irmãs, e à luz dessas leituras, então,